Oi, Lan, falando dos Hum. bastidores, né? Agora as coisas se acalmaram. Houve ali uma série de reuniões no Ninho do Urubu, de conversas para parar as arestas, e as coisas se acalmaram. O Boto expôs do lado dele, principalmente depois de ter a contratação do Mike Johnston vetada, né? Ele argumentou que a situação para ele no mercado foi chata, porque ele poderia, por exemplo, perder a credibilidade, já que ele é o cara das negociações à frente do Flamengo. Então, assim, ele demonstrou incômodo, chegou a falar que ia pensar se entregar o cargo ou não, mas pelo que eu conversei com as pessoas ali no Ninho do Urubu, todo mundo entendeu que ele falou aquilo ali de cabeça quente, né? O BAP, por outro lado, entendeu os argumentos dele em relação ao veto, essa contratação, a situação que ele ficou, por exemplo, com o staff do Mike Johnston, inclusive é uma empresa, Elandi, ele é agenciado por uma grande empresa que atua no mercado europeu. Então, assim, ele é um jogador que estava lá na segunda divisão da Inglaterra, um irlandês, etc. Mas a empresa que agencia a carreira dele é uma grande empresa de atuação no mercado europeu e mundial. Então, o Boto demonstrou esse incômodo, o BAP entendeu, mas também deixou claro para ele que precisava interferir, né, no sentido de vetar pelas circunstâncias, né, pelo momento, as arestas foram aparadas, algumas situações envolvendo o Boto também foram colocadas na mesa, como algumas reclamações de muitas entrevistas, muita exposição, muita coisa, principalmente para fora, para a imprensa estrangeira, ao longo do Mundial de Clubes, por exemplo. Tudo isso foi discutido, panos quentes foram colocados em cima da situação e o foco agora está na janela de transferências que abre agora nesse dia 10 de julho e o Flamengo está em busca de 3 a 4 reforços. Então é muito trabalho para o José Boto, né? Eu vou trazer aqui os detalhes dessa atuação do Flamengo nesse mercado da bola. Não sei se o Deco quer falar sobre essa confusão aí, Deco, que aconteceu. De repente seria legal também a gente ouvir a sua opinião sobre isso, né? Mas agora os panos quentes foram colocados e as coisas se acalmaram. O BAP deixou claro que em nenhum momento pensou em trocar o comando do futebol. Ele acredita que, pelo menos até o fim do ano, é preciso que o Boto esteja à frente do futebol para poder fazer uma análise mais completa do trabalho dele. Deco, e aí? Pois é, Ilan, Raíssa, tudo que o Flamengo menos precisava agora era de crise, né? E graças a Deus o presidente veio consertar isso aí, né? Tava até vendo a Raíssa comentar e concordo plenamente com o posicionamento do presidente. Em momento algum eu vejo o BAP se intrometendo no trabalho do Boto, e sim, né, se ele discordar de alguma negociação, ele tem o poder do veto. Né? E realmente, na minha concepção, você trazer o Johnston, né, que é um jogador que eu debati lá no canal, é um jogador que tem características similares, por exemplo, ao do Michael, né? É um jogador para vir para compor elenco. Não sei se ele viria para substituir o Michael, né? A Raíssa pode trazer informações se o Michael está próximo de voltar para o mundo árabe, né? Uma dúvida que eu tenho. Eu acho que o Flamengo deveria trazer, até porque perdeu o Gerson, né, jogadores incontestáveis nesse primeiro momento. E se depois de trazer esse jogador incontestável, até para substituir o Gerson, para ser aquele cara ali para jogar no lugar do Arrascaeta, enfim, um ponteiro diferenciado, né, com gols e assistências, um jogador decisivo, né, que foi falado isso, que o Flamengo tem poucos jogadores decisivos, como é o caso do Arrascaeta e do Pedro, né, que foram falados disso, a Raíssa pode confirmar. Eu acho, sinceramente, que vendo o Johnston como uma aposta, um negócio que eu faria particularmente, até devido a ele estar vindo da Escócia ou da Irlanda, né, que é um país com um clima totalmente diferente do Brasil. A gente já pegou o exemplo do Pablo Mari, que ficou aqui 6 meses e a família não se adaptou. Né, e aí o Flamengo fazendo um contrato longo com o jogador de 4 anos, pagando 5 milhões de libras, eu acho que era temeroso. A minha sugestão, o Flamengo vai lá, faz um empréstimo com o jogador, pagando uns 300, 400, 500 mil euros, com preço do passe fixado, atingindo metas, né, obrigação de compra, e aí também a gente tem que ouvir o jogador, né? Às vezes o cara, em um ano, ele pode chegar aqui e falar: Boto, não dá para mim, não me adaptei, prefiro voltar
lá para a Inglaterra, porque eu não me adaptei, que foi o que aconteceu com o Pablo Mari. Só que o Flamengo, naquela época, tinha uma grande proposta do Arsenal, e aí ficou ótimo para todos os lados, né? E depois o Flamengo automaticamente acabou contratando o Léo Pereira para o seu lugar. Então, eu acho que o grande problema está que o Flamengo precisaria logo apresentar um grande nome para o torcedor, né? Até porque perdeu o Gerson, que é o seu capitão. E sobre o Johnson, pode haver promessas, apostas, etc. Sim, mas tudo depende do valor e de onde vem, né? E como seria essa adaptação. Eu acho que para um jogador escocês / irlandês vindo da Inglaterra, ele vai ter mais dificuldade de adaptação. Então não faria nesses moldes a negociação, o Ilan. Raíza, algo aí a mais sobre essa situação envolvendo lá Porque, quer dizer, essa coisa da não contratação aí, do que ia ser, do que acabou não sendo, contribuiu. Mas tá tudo resolvido, tá zeradinho, Raíza. Você acha que o Boto não vai ficar com um apontamento ali no prontuário dele? Os dois lados, Ilan. A verdade é que os dois lados. Primeiro, porque essa não é a única questão. Existem outras questões, como no dia a dia, no Ninho do Urubu. Eu já trouxe aqui pra galera aqui do Placar Aberto, né, que o relacionamento do Boto dentro do Ninho do Urubu com alguns jogadores não é bom, principalmente com aqueles que trata a renovação. Teve a situação envolvendo Pedro, toda aquela coisa do vazamento, de que o Flamengo gostaria de receber uma oferta pelo Pedro, de vender o Pedro, etc. Algo que também foi barrado pelo presidente. O presidente deixou claro que não vende o Pedro nesse momento, enfim. Mas tudo isso aconteceu, então isso dá uma arranhada. Não há dúvidas de que, assim, os panos quentes foram colocados em cima, mas que a situação, ela tá ali, obviamente ela está, e daqui para frente os dois lados vão precisar de muito cuidado para de repente ali reconstruir essa relação. Tem uma situação envolvendo o Vitor Hugo, que é uma situação delicada também, Ilan. Houve muita pressão internamente para que a negociação ela não acontecesse. No momento, ela está travada, né? Mas o Boto encaminhou, fechou uma negociação do Vitor Hugo para o Famalicão de Portugal, que é um clube português, né? O Vitor Hugo, um jovem da base do Flamengo, que voltou de empréstimo, agora estava lá na Turquia, um meio-campista. Eu acho que, por exemplo, poderia fazer parte aí do elenco do Flamengo, ainda mais o Flamengo perdeu o Eric Pulgar, perdeu o Gerson, não contratou ninguém ainda para o setor e nem deve contratar, a gente vai falar sobre isso também, então poderia até ser útil, mas o Boto negociou com o Famalicão, o Vitor Hugo, né, de graça, ficando com 50% dos direitos econômicos do Vitor Hugo. E essa negociação ela foi fechada junto do presidente do Famalicão, ele veio ao Rio de Janeiro pessoalmente, negociou, fechou tudo, e aí na hora a gata travada, né, e pode ser que caia, tá? Existe a possibilidade de cair. E pelo que eu soube, o Famalicão estava fazendo muita pressão em cima do Boto. E o Boto, inclusive, pediu tempo para poder resolver essa questão, porque estourou toda essa crise dentro do Flamengo, mas internamente, pessoas ligadas ao BAP, elas são totalmente contrárias a essa negociação. Então, assim, essa situação do Vitor Hugo pode ser mais uma negociação que o Boto fechou, o Boto acertou, e o presidente pode vetar. Existe essa possibilidade, Lan. Então, assim, de novo, os panos quentes foram colocados, mas a gente sabe que daqui para frente, né, muita coisa vai ser um pouco diferente do que vinha sendo nesses últimos meses. Eu vou entender como um cartão amarelo, né? Acho que o Boto tá com cartão amarelo, tá pendurado. Acho que é tipo isso, né, Deco? Assim, não vai acontecer uma outra dessa e ele passar liso, eu acho que não. Porque ele ficou já meio na corda bamba, né? Pelo menos foi a minha leitura aqui de fora, Deco. Não, parece, lá, parece. Tem alguns questionamentos que algumas pessoas me fazem, né? Porque eu sempre fui favorável à vinda do Boto para o Flamengo. Mas porque eu acompanhei bastante o trabalho dele do Benfica e do Shakhtar. Foi um trabalho um pouquinho diferente, né? Então, quando eu sempre coloquei para a galera que me acompanha que eu gostaria muito de ver o Boto, é porque eu imaginava como ele vinha ao Brasil para pincelar novos talentos e levava para esses clubes, para o Benfica e para o Shakhtar. Eu imaginei que ele poderia pincelar mais o mercado sul-americano, né? E até o momento não é o que aconteceu. Houve a questão do Juninho, que para mim, né, já conversei com a Raíssa isso N vezes, não é um atacante centralizado, é um jogador de lado de campo. Pode ser até uma solução, Raíssa e Elan, para o nosso lado esquerdo, que ainda não tem um jogador ali que você fale, esse aí é o titular indiscutível. Não vejo ainda. Né? Michael mal, Everton Cebolinha mal,
Hoje o Felipe Luiz utiliza o Luiz Araújo jogando, caindo pelo aquele lado, né? Não sei se ele utilizará o Plata. A gente ainda não sabe, né? A Raíssa pode trazer informações de qual o Flamengo deverá entrar em campo contra o São Paulo. Primeira vez sem o Gerson, né? No elenco. Então vejo o Juninho com uma possibilidade de jogar mais pelo lado esquerdo, né? Pela análise que eu fiz do atleta, eu nunca o vi como um atacante. Hoje até o Wallace, que a gente vai falar daqui a pouco, é um jogador hoje que está bem à frente do Juninho naquela função, né? Sem contar que você tem o Plata, que o Felipe Luiz utiliza muito ali, o Pedro, que todo mundo pede, né? Quer dizer, grande parte da torcida pede, eu sou um deles, que eu gostaria de vê-lo novamente como titular. Eu acho que o Pedro só vai voltar a performar a partir do momento que ele tiver mais minutagem. Se ele ficar entrando 15, 20 minutos, ele não vai voltar a performar nunca. Ele não vai entrar em ritmo de jogo. Né? Então, acho que tem muita gente ali na frente do Juninho, naquela função, uma contratação que ainda não deu certo, que está sendo muito questionada, né, por conselheiros e tal, dirigentes, enfim, pessoas ali do Flamengo, porque ficaram com o pé atrás, né, por causa do Johnston, né, porra, do Juninho ainda não deu certo, vai trazer outro, são de 5 em 5 milhões, vai chegar aonde? Né? Então, eu gostaria de ver o Juninho jogando pelo lado do campo. E é o que a Raíssa falou, né? Tem a questão do Vitor Hugo, tem uma outra questão também, Raíssa, que a gente pode falar, a questão do Ryan Lucas, né? Que é um jogador, para mim, que tem muito talento, né? Foi, para mim, doado ao esporte, né? De graça, com preço do passe fixado em 4 milhões de euros por 70%. Né? Um jogador, para mim, que tem muito talento, né? Agora acabou de ser convocado para a seleção sub-20. Eu acho que o Flamengo vai se arrepender num curto espaço também em ter negociado esse atleta por nada, por um esporte que é um clube que todo mundo sabe que pincela muito bem jogadores e vai vender por um valor altíssimo. Pode ter certeza que acredito eu que o Ryan Lucas vai performar lá. Então, tem esses questionamentos ao Boto e eu volto a falar, sou favorável à continuação do Boto desde que ele volte a ser aquele Boto, né, que eu vi lá no Benfica, que eu vi lá no Shakhtar, e que ele pudesse pincelar mais uma crítica que eu fazia desde a época do Marcos Braz, pincelar melhor o mercado sul-americano, como fez o Fluminense, trazendo áreas, como outros clubes do futebol brasileiro fazem, né, que é o caso do Palmeiras. Enfim, a gente precisa olhar melhor também para o mercado sul-americano. E eu acreditei que com o Boto e com o Adri chegando agora, que o Flamengo poderia olhar melhor para esse mercado, Elan.